A fisiologia sensorial estuda como os organismos captam, processam e interpretam estímulos do ambiente e do próprio corpo. O sistema sensorial é composto por órgãos dos sentidos e vias neurais que transmitem informações ao sistema nervoso central, SNC, permitindo a percepção consciente e reflexos automáticos. Primeira estrutura e função geral. Os sentidos funcionam por meio de receptores especializados que convertem estímulos físicos ou químicos em sinais elétricos, um processo chamado transdução sensorial. Esses sinais viajam pelos nervos sensoriais até o cérebro, onde são processados e interpretados. Os sistemas sensoriais principais incluem visão, fotorreceptores na retina, audição, células ciliadas na cóclea, tato, mecanorreceptores na pele, olfato, quimiorreceptores no epitélio olfatório, paladar, células sensoriais nas papilas gustativas. Além disso, existem sistemas internos como propriocepção, sensação da posição e movimento do corpo, sistema vestibular, equilíbrio e orientação espacial. 2. Visão. A visão ocorre através da captação de luz pelos fotorreceptores da retina, bastonetes, sensíveis a baixa luminosidade, visão noturna, cones, responsáveis pela percepção de cores e detalhes. A informação visual viaja pelo nervo óptico até o córtex visual, no lobo occipital, onde é processada. Terceira audição. O som é captado pelo ouvido externo, amplificado pelo ouvido médio e convertido em impulsos elétricos no ouvido interno. Cóclea. Células ciliadas vibram de acordo com as frequências sonoras e enviam sinais ao cérebro pelo nervo auditivo. O processamento ocorre no córtex auditivo. Quarto, tato. O tato envolve receptores na pele que detectam estímulos mecânicos, térmicos e dolorosos. Corpúsculos de Meissner, tato leve. Corpúsculos de Pacini, pressão profunda. Termorreceptores, detectam temperatura. Nociceptores, percebem dor. Os sinais táteis são processados no córtex somatosensorial. Quinto, olfato. Moléculas no ar interagem com quimiorreceptores no epitélio olfatório. Os sinais seguem para o bulbo olfatório e depois para o sistema límbico e o córtex olfativo, influenciando emoções e memória. 6. Paladar. As papilas gustativas possuem células sensoriais que identificam 5 sabores básicos: doce, açúcares, salgado, íons de sódio, azedo, ácidos, amargo, substâncias tóxicas potenciais, umami, aminoácidos como glutamato. Os sinais são processados no córtex gustativo. Sétima, propriocepção e sistema vestibular. A propriocepção usa receptores nos músculos, tendões e articulações para informar sobre a posição do corpo. O sistema vestibular, localizado no ouvido interno, usa líquidos nos canais semicirculares para detectar movimento e equilíbrio. Conclusão. A fisiologia sensorial é essencial para a interação com o ambiente. Os sentidos trabalham juntos para criar uma percepção integrada do mundo ao nosso redor, permitindo respostas rápidas e adaptativas. Primeira visão. Estrutura. A visão é um dos sentidos mais complexos e importantes. Ela depende do funcionamento adequado de várias estruturas oculares, globo ocular, a estrutura principal do olho, composto por várias camadas. As camadas incluem córnea, a primeira camada do olho, que ajuda a focalizar a luz que entra no olho. A córnea refrata a luz, dirigindo-a para a parte interna do olho. Íris, a parte colorida do olho, composta por músculos que controlam o diâmetro da pupila e, consequentemente, a quantidade de luz que entra no olho. Pupila, a abertura na íris que regula a entrada de luz no olho, ajustando-se ao ambiente. Dilata em ambientes escuros e contrai em ambientes claros. Cristalino, lente interna que ajusta o foco para permitir a visualização nítida de objetos em diferentes distâncias, um processo chamado de acomodação. Retina, a camada mais interna do olho, onde ocorrem as reações químicas e elétricas que convertem a luz em impulsos elétricos.
Contém células fotorreceptoras, chamadas bastonetes, para visão em baixa luminosidade, e cones, para visão em cores e alta definição. Nervo óptico transporta as informações da retina para o cérebro. Córtex visual, localizado no lobo occipital do cérebro, onde ocorre o processamento visual. Fisiologia. A visão começa quando a luz entra no olho através da córnea e passa pela pupila. A luz é então focalizada pela câmara anterior e pela câmara posterior, chegando ao cristalino para um foco preciso na retina. Na retina, a luz é convertida em sinais elétricos pelos fotorreceptores. Bastonetes, sensíveis à luz fraca, são responsáveis pela visão em ambientes com pouca luz e pela percepção de formas e movimentos. Cones, responsáveis pela percepção de cores e detalhes em ambientes bem iluminados. Esses sinais elétricos são enviados ao nervo óptico e viajam para o córtex visual, onde o cérebro processa as informações, criando uma imagem visual do que estamos vendo. Segunda audição. Estrutura. O sistema auditivo é composto por 3 partes principais. Ouvido externo, inclui a pavilhão auricular, o contorno da orelha e o canal auditivo. Sua função é capturar as ondas sonoras e direcioná-las até o tímpano. Ouvido médio. Contém 3 ossículos, o martelo, a bigorna e o estribo, que amplificam as vibrações sonoras do tímpano e as transmitem para o ouvido interno. Ouvido interno. A principal estrutura é a cóclea, que tem a forma de uma espiral e contém células sensoriais chamadas células ciliadas. A cóclea é responsável por transformar as vibrações sonoras em impulsos elétricos, que serão enviados para o cérebro via nervo auditivo. Fisiologia. Captação do som. As ondas sonoras entram no canal auditivo e fazem o tímpano vibrar. Amplificação e transmissão. As vibrações são transmitidas através dos ossículos, martelo, bigorna e estribo, que amplificam o som e o transferem para a cóclea. Transdução. Dentro da cóclea, as células ciliadas se movem de acordo com as vibrações sonoras, criando impulsos elétricos. Processamento. Esses impulsos seguem pelo nervo auditivo até o córtex auditivo no lobo temporal do cérebro, onde as informações são interpretadas, permitindo que reconheçamos sons, vozes e suas origens. Tato. Estrutura. O tato envolve uma grande diversidade de receptores sensoriais, localizados principalmente na pele, mas também em músculos e articulações. Mecanorreceptores, responsáveis pela percepção de estímulos mecânicos, como pressão, vibração e toque. Exemplo: corpúsculos de Meissner. Detectam toques leves e rápidos. Corpúsculos de Pacini. Detectam pressão profunda e vibração. Termorreceptores, responsáveis pela percepção de temperatura. São sensíveis a mudanças térmicas na pele. Nociceptores, detectam estímulos dolorosos, alertando o cérebro sobre lesões ou danos no corpo. Fisiologia. Quando a pele ou os tecidos internos são estimulados, os receptores sensoriais convertem a estimulação em sinais elétricos. Esses sinais viajam pelos nervos periféricos até a medula espinhal, que pode enviar a resposta ao cérebro ou realizar um reflexo imediato. A informação então segue para o córtex somatosensorial, no lobo parietal, onde o cérebro processa as informações, interpretando-as como sensação de toque, temperatura ou dor. Quarto, olfato. Estrutura. O sistema olfativo envolve principalmente a cavidade nasal e o epitélio olfatório, que é responsável pela percepção dos odores. Epitélio olfatório. Contém células quimiorreceptoras que se ligam a moléculas de odores no ar. Bulbo olfatório envia sinais para o córtex olfativo, onde ocorre a percepção do cheiro. Fisiologia. As moléculas voláteis odorantes entram nas narinas e se dissolvem na muco nasal, onde se ligam aos quimiorreceptores no epitélio olfatório.
A ligação dessas moléculas aos receptores ativa uma resposta elétrica que é transmitida pelo nervo olfatório até o bulbo olfatório no cérebro. O bulbo olfatório processa essas informações e as envia para o córtex olfativo e para áreas do cérebro ligadas às emoções e à memória, o que pode explicar por que certos odores nos fazem lembrar de eventos passados. Cinquième paladar. Estrutura. O paladar depende das papilas gustativas, que são encontradas principalmente na língua. Papilas gustativas contêm células sensoriais que detectam os sabores básicos: doce, salgado, azedo, amargo e umami. Papilas fungiformes, localizadas na ponta da língua e são mais sensíveis ao doce. Papilas folhadas, localizadas nas laterais da língua, sensíveis ao azedo e salgado. Papilas circunvaladas, localizadas na parte posterior da língua, mais sensíveis ao amargo. Fisiologia. Quando comemos, os alimentos liberam moléculas de sabor que se dissolvem na saliva. Essas moléculas se ligam aos receptores gustativos nas papilas, gerando sinais elétricos. Os sinais são transmitidos pelos nervos gustativos ao tronco encefálico. Os sistemas sensoriais são a base da nossa percepção do mundo. Eles permitem que interajamos com o ambiente de maneira precisa, fornecendo informações essenciais para nossa sobrevivência e bem-estar. Cada um desses sistemas é altamente especializado e composto por estruturas complexas que trabalham em conjunto para converter estímulos físicos e químicos em sinais elétricos, que o cérebro interpreta como imagens, sons, sensações táteis, odores e sabores. Embora cada sistema sensorial tenha sua função específica, eles não operam isoladamente. Pelo contrário, trabalham juntos para criar uma experiência sensorial completa e coerente. Por exemplo, a percepção do sabor dos alimentos depende tanto do paladar quanto do olfato. Da mesma forma, a visão e a audição colaboram para que possamos entender melhor nosso ambiente, como quando lemos os lábios de alguém para complementar o que ouvimos em um local barulhento. Essa integração sensorial é fundamental para o aprendizado, a comunicação e a adaptação ao meio. O cérebro humano tem uma capacidade incrível de adaptação, conhecida como neuroplasticidade. Isso significa que, quando um sentido é perdido ou prejudicado, os outros podem se tornar mais sensíveis para compensar essa deficiência. Pessoas cegas, por exemplo, costumam desenvolver uma audição e um tato mais apurados, pois essas áreas do cérebro passam a processar melhor os estímulos sonoros e táteis. Essa capacidade de adaptação também é evidente no treinamento sensorial, como no caso de músicos que refinam sua percepção auditiva ou de chefes que aprimoram seu paladar. Os sistemas sensoriais foram moldados pela evolução para garantir nossa sobrevivência. A visão nos permite detectar predadores e localizar alimento. A audição nos alerta para sons importantes. O tato nos protege de danos físicos. O olfato nos ajuda a identificar substâncias perigosas e o paladar nos orienta na escolha de alimentos nutritivos. Esses sentidos não apenas guiaram a evolução humana, mas também influenciaram nossa cultura, arte e tecnologia. Com os avanços na neurociência e na biotecnologia, estamos começando a desenvolver dispositivos que podem restaurar ou aprimorar os sentidos. Óculos de realidade aumentada, implantes cocleares para surdez, próteses táteis e até mesmo dispositivos que permitem sentir sons ou ver por meio de sensores eletrônicos são exemplos de como a tecnologia está expandindo as capacidades sensoriais humanas. No futuro, poderemos até mesmo criar sentidos artificiais que nos permitam perceber estímulos além do espectro humano normal, como ondas de rádio ou campos magnéticos. O estudo dos sistemas sensoriais é essencial não apenas para entender como percebemos o mundo, mas também para desenvolver novas formas de tratar deficiências sensoriais e aprimorar a interação entre humanos e máquinas. Ao compreender melhor a fisiologia e a estrutura dos sentidos, podemos criar tecnologias que ampliam a percepção humana e melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas. Seja na biomedicina, na inteligência artificial ou na neurociência,
O estudo da percepção sensorial continua sendo um campo fascinante e cheio de possibilidades. O mundo ao nosso redor é repleto de informações sensoriais, e nosso cérebro tem a incrível capacidade de decodificá-las e interpretá-las. Cada som que ouvimos, cada luz que vemos, cada cheiro que sentimos e cada textura que tocamos é o resultado de um sistema extremamente sofisticado e bem ajustado pela evolução. Nossa percepção do mundo, e até mesmo nossa identidade, depende profundamente dos nossos sentidos. Eles são a nossa conexão mais íntima com a realidade.